180 graus. Olá, eu sou o André, estamos aqui juntos no 180 graus, esta é a virada da sua vida, como você já sabe. Olha, eu terminei, até eu posso dizer, uma história que eu li. O livro tem 1.300 páginas e assim, é até uma obra bem conhecida, é de um famoso escritor chamado Victor Hugo, chama Os Miseráveis. Mas eu vou falar que, assim, apesar do livro ser grande, a história estava muito interessante. E pra ser sincero, eu até tô meio triste por ter terminado, sabe, Suzy? Eu fiquei assim meio... sei lá, exatamente. Acabou a história, cadê? Queria mais. É verdade, quando a história tá muito interessante, a gente fica aí, meio, né? Parece que fica assim, aquela vontade de ler mais, né? Aquela vontade de continuar naquela história, né? Mas a verdade é que todo livro, toda história, tudo tem um fim, não é, Sayão? Bem, Suzy, é verdade, e claro, né, falando nesse assunto de ler história, de acabar o livro, de chegar no fim, né, vocês devem estar sabendo aqui que a gente está falando do Antigo Testamento, né, da história do Reino de Israel na Bíblia. Pois é, não vamos terminar o programa aqui, mas eu quero anunciar pra gente que a nossa história também tem um final. Vamos falar sobre esse fim do Antigo Testamento. Este é o nosso assunto hoje aqui no 180 graus. Fique ligado. Quem faz a virada de 180 graus tem nova direção e nova motivação. Saiba hoje sobre o desfecho da história do reino. Nossa, a gente estava aqui lendo o Antigo Testamento na Bíblia. Muito legal, né? Ah, sim, é muito bom. Principalmente dois livros que eu não dava nada, não. Crônicas. Crônicas. Vocês conhecem. Sim. No começo, assim, tava meio... assim, desanimada, mas depois, assim, sabe quando tem uma lista enorme, assim, de nomes e tal? Mas, gente, é muito legal. E é diferente, sabe, de Reis, por exemplo. Ele conta, assim, é interessante que ele conta, assim, mais ou menos as mesmas histórias, mas com um enfoque totalmente diferente, assim, é bem positivo, bem pra cima, sabe, Sayão? Muito legal. É verdade, Suzy, você tem razão e olha, é isso aí, a gente tá pensando na história do Antigo Testamento e de fato é uma coisa assim que a gente às vezes não percebe, né? Nós temos os dois livros de Samuel e os dois livros dos reis, né? Que dão aquele resumo assim da história. E sabe Crônicas, né? Não sei se vocês lembram bem quando é que Crônicas é escrito. Depois do exílio. Isso, ou seja, no final, né? Quando o povo volta da Babilônia, no final do Antigo Testamento. E aí é que chega um momento interessante, Suzy, que a gente vai ver como é que a gente reage no momento difícil, André, como a coisa... por que você gostou de Crônicas? Você assustou com aquele monte de lista de genealogia, que depois viu que a história assim é bem positiva? Porque agora o povo está naquele esquema de levanta, sacode a poeira e dá volta por cima, né? Eles estão querendo encarar o futuro, eles estão querendo encarar a coisa com esperança, por isso que Crônicas tem essa... Você dá uma animada mesmo, né? Uma coisa, pessoal, a gente errou, fomos pro exílio, Deus trouxe a gente de volta, agora vamos olhar para frente, não ficar chorando leite derramado. Então a gente vai ver que esse momento do pós-exílio é bem assim, essa questão de dar uma energia positiva aí, André. O negócio é bem legal. Pois é, Sayão. Isso aí, o povo de Judá passou aqueles 70 anos fora da terra, né? Porque afinal eles só deram bola fora, não respeitaram o contrato que eles tinham feito com Deus, aí tiveram que passar aquele tempo no exílio, né? Só que depois disso o pessoal voltou, reconstruiu a cidade e a vida, reconstruiu a sua história. Com certeza
Não, depois dessa lição, eles obedeceram a Deus em tudo, né? Também depois desse balde de água fria, tava na hora de fazer tudo certo dessa vez, não tava não, Saião? Acho que André, agora é sucesso, né? Você andou lendo crônicas demais. Né? Tá muito otimista. Muito animado. Não, mas esse papo do pessoal obedecer a Deus em tudo, fala a verdade, cá entre nós é brincadeira. O pessoal é meio carne de pescoço, coisa não funciona bem assim, não, sabe? Mesmo? Não é bem assim. Na verdade, claro, ó, vamos lá, pelo menos, deixa eu me consertar aqui também, né? Quer dizer, o pessoal melhorou bastante. Tá. Porque, pelo menos de idolatria eles não queriam saber mais, isso, né? aí eles ficaram, ó, esse negócio de ficar adorando Deus de pedra, Deus de pau, é pedra, é o fim do caminho, né? A gente entrou aí por uma jornada cheia de espinho, a coisa foi difícil. E eles melhoraram. Só que a gente vai olhar, não tem só crônicas não, viu, Suzy, para ficar animada lá. Tá? Não tem só crônicas não, André, tá? Para encher a bola do pessoal. Tem também Ageu e Zacarias. E Ageu e Zacarias é o seguinte... O pessoal voltou para a terra, tudo bem que eles pararam de mexer com idolatria, mas eles estavam assim, na folga, sabe, de boa. Não queriam saber de Deus direito. O negócio é o seguinte, ó, eu vou lá ficar preocupado em melhorar a situação do templo do Senhor, eu vou cuidar da minha casa, entendeu? Eu quero mais... sombra e água fresca, que lá não é muito fácil de achar, inclusive no verão, né? E eles estavam assim de boa. Aí os profetas Ageu e Zacarias, aí, que são exatamente nesse momento que eles estão chegando de volta, aí eles chegam junto, entendeu? Pegam pesado e dizem, ô pessoal, que história é essa? Vamos se ligar, né? Não, vocês não querem mais saber das coisas de Deus. Depois, mais pra frente, surge Malaquias. Malaquias vai reclamar. Os caras se ofereciam para Deus sacrifício de qualquer jeito, entendeu? Não queriam mais contribuir. Ou seja, estava assim uma atitude muito complicada e nesse período do final do Antigo Testamento, mesmo que o pessoal esteja aí tomando, né, as forças, esteja se realinhando com otimismo, pensando no futuro, eles estavam aí com uma atitude de descaso e desinteresse que os profetas chamam atenção, porque com Deus não é assim que a gente lida, não. Cento e 180 graus, a virada da sua vida. Saião. Então, tem muita coisa boa na Bíblia. Não fica falando aí de coisas... Só de coisa ruim. Só coisa ruim aí. Não, ele quer jogar a gente pra baixo. A gente tá quer falando... ver como tem coisa legal? Gente, olha que coisa interessante. Um livro chamado Esther na Bíblia. Vocês devem conhecer. Mas olha que interessante. Era uma moça... bonita, linda, modelo, sabe? Assim, todo mundo olhava pra ela, né? Assim, falava assim, que mulher linda. Ela se tornou uma rainha. Puxa. E salvou o povo que quase foi exterminado. Olha. Agora, olha que interessante, que assim, tem tudo, né? Tem beleza, tem uma história legal, tem suspense, tem emoção, tem ação, tem tudo. O mais interessante aqui é que Deus é o protagonista disso, que ele usa uma mulher, né, uma pessoa simples do povo, do próprio povo, para salvar o povo num momento tão difícil e complicado. Suzy, você realmente é uma otimista incurável. e o André está no mesmo caminho. Depois a gente vai... Daqui a pouco eu me manifesto. Vamos conversar sobre esse assunto. Não, mas é legal. Brincadeiras à parte, a gente vai ver de fato aí que nessa fragilidade do povo, Deus constrói histórias bonitas, como foi o caso de Esther aí, que é um negócio realmente fascinante. E a gente vai ver como é que esse povo vai passar por uma história muito complicada e difícil, né? Eles ficaram na mão dos babilônios, né? Quando chegou nessa época, você falou da história de Esther, Suzy, é a época do domínio dos persas. Exato. Mais para frente eles vão, André, cair na mão dos gregos. Quando chegar lá para frente vão cair na mão dos romanos. Poxa, mas só se complica, senhor. Então, olha, foi difícil. O povo não levou a sério o que Deus tinha dito e agora eles vão ficar nessa época de transição passando por dificuldades aí nesse momento que é o desfecho do Antigo Testamento, André. Pois é, Saião, agora eu falei pra você, né? Eu sou otimista. Eu tô com a Suzy aqui, estamos juntos. Percebendo. E você disse que a gente tá no final da história. Depois vocês me dão um conselho, tá bom? Não, pode deixar. Aliás, eu vou dar um conselho agora. Opa. Se é final da história, então tem que terminar como
e eles viveram felizes para sempre, não é verdade? Forever and ever, amém. Amém. Então, eu imagino que termine tudo bem, o povo contente, festejando lá, festa, alegria, prosperando na terra. Só que a gente falou do rei perfeito, que viria instalar o reino perfeito. Eu já li o Antigo Testamento inteiro, tal. Cadê esse rei? Mas você leu tudo? Deu mesmo direitinho? Acabou? Não sobrou nenhum? Eu li de capa a capa. Quantos livros lá? São 39, Saião. Li tudo direitinho, fiz a minha lição de casa. Bom, pessoal, então vamos lá. Agora vamos conversar sério, André. Vamos conversar sério, Suzy. Nem tanto para vocês, nem tanto para mim, tá bom? Tá não bom. É assim que a história é só coisa bonita, é só coisa otimista. E também não é só Deus dando bronca, porque o pessoal estava numa situação complicada. Eu vou contar o segredo para vocês aqui, tá bom? Opa! E olha, o pessoal que terminou os 39 livros do Antigo Testamento, fechando lá nos profetas menores, no Malaquias, a história, atenção, não tem ponto final. Como assim? Não termina. Mas... Em vez de terminar com ponto final, termina com 3 pontinhos. Você está falando do rei, né, do reino perfeito? Pois é, o Antigo Testamento termina dizendo que Deus haveria de mandar um precursor, um profeta parecido com Elias, e que ele ia anunciar mais para frente a chegada desse reino. Atenção, vocês já olharam bem no meio da Bíblia? Não tem uma página em branco lá? Sim, sim. Que separa, né? Não é bem no meio, né? Mas as duas partes do Antigo e Novo Testamento. E vai abrir espaço para a gente, para o futuro, para o rei que virá, o rei que vai aparecer no Novo Testamento. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Malaquias, capítulo 4, versículo 5. Aqui André se despedindo dos 180 graus, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos ter equilíbrio aí com relação às coisas de Deus. É verdade que Deus abençoa a gente, mas é verdade que também a vida tem seus altos e baixos, assim como o povo de Israel no Antigo Testamento. Mas não perca a esperança. Aqui é a Suzy nos 180 graus se despedindo de você. A história acabou, é uma pena, mas não acabou. Tem as próximas cenas, então esperem. Quem se despede aqui é Luiz Saião. Nós aprendemos bastante sobre a história do Antigo Testamento, tudo o que aconteceu antes e depois do exílio, e agora, não tire jamais da sua memória. Deus está no controle, conduzindo direitinho a nossa história. 180 graus, a virada da sua vida. É uma realização transmundial. Apresentação e produção de André Castilho, Suzy Li e Luiz Saião. Apoio técnico de Paulo Batista. Coordenação de André Castilho. Supervisão Samuel Matos. Direção-geral José Carlos dos Santos.